A história da maçonaria, segundo alguns historiadores, teria se iniciado na antiga Inglaterra no século XVII. Todavia, outros historiadores, tanto brasileiros como internacionais, afirmam que a maçonaria surgiu entre os essênios, um povo do qual fazia parte São José, pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e que por essa razão o próprio Cristo é considerado o maior de todos os maçons. Em certa ocasião, um grande promotor de justiça, Dr. Marco Antônio Vargas Pereira, em brilhante palestra proferida no Porto Feliz Tênis Clube durante um festejo da loja Inteligência, afirmou nesse sentido que a maçonaria surgiu entre os essênios e que Jesus é o maior de todos os maçons. Em Porto Feliz, a maçonaria surgiu em decorrência do movimento monçoeiro, desde o século XVII, com a agitação do porto de Araritaguaba, primeiro com os bandeirantes e depois com os monçoeiros. Criou-se um vínculo entre Araritaguaba daqueles velhos tempos e Cuiabá. Dois maçons antigos pertencentes ao quadro de obreiros da loja Razão número 4 de Cuiabá vieram para a província de São Paulo com autorização para fundarem lojas maçônicas no então estado de São Paulo. Esses dois emissários da maçonaria não foram à capital da província, mas em razão do movimento comercial que existia no porto de Araritaguaba, em decorrência do porto de Araritaguaba, esses dois emissários maçônicos fundaram a primeira loja maçônica do estado de São Paulo, em Porto Feliz, à margem esquerda do rio Tietê, o Anhembi da época. Esses dois maçons eram militares, João Batista Lobo de Oliveira e Luiz Luciano Pinto. E a loja Inteligência foi fundada na noite de uma sexta-feira, dia 19 de agosto de 1831. Comemora 190 anos de preciosa existência como a loja mãe da maçonaria de São Paulo, a mais antiga entre as lojas maçônicas do estado de São Paulo e a 14ª loja maçônica mais antiga de todo o território brasileiro. A maçonaria desenvolve um trabalho de assistência. Esse trabalho nem sempre é divulgado, porque a maçonaria tem por lema que a mão direita não saiba aquilo que a mão esquerda faz. Mas a maçonaria está sempre presente, sempre atenta aos movimentos de Porto Feliz, sejam históricos, sejam sociais, e em todos eles existe a participação ativa da maçonaria, uma participação mais presente na APAE de Porto Feliz há muitos anos. Ser maçom é procurar hoje ser melhor do que ontem e amanhã ser melhor do que hoje. Ser maçom é ter um compromisso perante Deus e perante os irmãos da maçonaria de ser leal, de ser digno, de ser um construtor social. A maçonaria entende que o mundo melhor que todos nós almejamos somente virá na proporção em que nós, os homens, fomos melhores. Os homens melhorando, evoluindo, o mundo também, consequentemente, será um mundo melhor. Ser maçom é uma situação que implica em demonstrar na sua atividade social que você tem méritos para participar de uma loja maçônica. Os maçons que compõem o quadro de uma loja maçônica estão sempre em observação em relação àqueles que são cidadãos e constroem a sociedade, que trabalham em favor do povo e em favor da sua comunidade. E esses homens são escolhidos,
são convidados para integrarem a maçonaria. E depois passam por uma série de situações até chegarem ao momento principal, que é o momento da iniciação nos augustos mistérios da maçonaria. A maçonaria é essencialmente masculina porque ela decorre de uma época em que a sociedade era extremamente patriarcal. Hoje, existem lojas maçônicas. Na capital de São Paulo, existem lojas maçônicas e existem também lojas mistas, nas quais participam homens e mulheres. Mas na sua essência, em função da sua própria história, a maçonaria é eminentemente masculina, composta por homens. Porém, a maçonaria tem profundo respeito e profunda admiração pelo valor elevado que a mulher representa na sociedade da qual ela participa. Então, existem mitos populares a respeito da maçonaria. Dizem que a maçonaria é do demônio, que a maçonaria mata bodes, que a maçonaria mata crianças. Quer dizer, tudo isso é um ledo engano popular. A maçonaria é voltada para Deus. Uma das condições essenciais para que um cidadão passe a integrar os quadros de uma loja maçônica é que ele seja confiante em Deus, que ele acredite na existência de um ser superior, ao qual a maçonaria denomina grande arquiteto do universo. Ao dizer grande arquiteto do universo, muita gente repudia, mas a maçonaria está reverenciando aquele que efetivamente construiu todo esse universo no qual nós vivemos, que é Deus. Então a maçonaria é de Deus, não tem nada, absolutamente nada a ver com qualquer coisa que não seja divina. A maçonaria respeita fielmente as leis de Deus. A maçonaria é uma associação filantrópica voltada ao aperfeiçoamento humano. É importante deixar bem claro que a maçonaria não é e nunca foi uma religião. Dentro de um templo maçônico, ou em tudo aquilo que a maçonaria faz, não se discute religião, não se discute política partidária. Discute-se sim o dever que cada um de nós, como seres humanos, temos de acreditarmos num ente superior que é Deus. Discutimos sim o bem-estar da população, o progresso da cidade, políticas nesses termos, não política partidária. Então a maçonaria não é uma religião, a maçonaria não abraça qualquer partido político, a maçonaria está sempre atenta à evolução política da cidade e da população, sempre atenta ao bem-estar do povo, e a maçonaria cultua e adora a Deus, acima de todas as coisas. O livro da Loja Inteligência, Resgatando a História, decorreu de uma pesquisa que eu faço há bem mais de 20 anos, pesquisando fatos da história de Porto Feliz, pesquisando fatos relacionados à maçonaria brasileira e à maçonaria no estado de São Paulo. E levantei que não só em função do movimento monçoeiro, a loja maçônica foi instalada aqui em Porto Feliz como a primeira do estado de São Paulo, mas também pelos ideais políticos que norteavam a Câmara de Vereadores daquele velho tempo. Eles eram liberais e tinham por lema os ideais da Revolução Francesa, que são os mesmos da maçonaria, de liberdade, igualdade e fraternidade. Então, esse ambiente todo, o movimento comercial decorrente das monções e a situação política de Porto Feliz abriram as portas da velha Araritaguaba, a então Vila de Porto Feliz, para que aqui fosse instalada a primeira loja maçônica do estado de São Paulo. E estudando todos esses detalhes, nós escrevemos um livro intitulado Inteligência, a loja mãe da maçonaria paulista, preservando esse fato histórico tão importante de Porto Feliz para as gerações que virão. E toda a arrecadação decorrente
da venda, da comercialização desse livro é direcionada à APAI de Porto Feliz. A Loja Inteligência se orgulha muito por fazer parte da história de Porto Feliz e reputa a história de Porto Feliz como uma história de extrema importância para o nosso Brasil. Não é errado dizer que os portugueses descobriram o Brasil perifericamente, ou seja, por fora. Quem descobriu realmente o Brasil por dentro foram os monçoeiros, as monções, os próprios bandeirantes, que, avançando pelos sertões desconhecidos, foram plantando cidades nas margens dos rios e deram ao nosso Brasil as dimensões continentais que ele hoje possui. E a Loja Maçônica Inteligência se orgulha e respeita profundamente a história de Porto Feliz, porque foi em razão dessa história que Porto Feliz acolheu a primeira loja maçônica do estado de São Paulo. Em razão do movimento monçoeiro, em razão do movimento que existia no antigo porto de Araritaguaba e também em função dos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade que norteavam os políticos da época que compunham a Câmara de Vereadores de Porto Feliz. Nós aproveitamos, inclusive, a oportunidade desta conversa para mostrarmos este livro, Inteligência, a loja-mãe da maçonaria paulista. Todo cidadão que desejar conhecer um lado especial, muito especial, da história de Porto Feliz, pode adquirir este livro com qualquer membro da Loja Inteligência desta cidade. Toda a arrecadação proveniente da venda deste livro é destinada à APAI de Porto Feliz. Portanto, você que tem interesse em conhecer a verdadeira história da maçonaria na sua terra natal, em Porto Feliz, adquira este livro com qualquer membro da Loja Inteligência.